Quando pensamos e refletimos sobre o Estado Democrático de Direito, estamos naturalmente nos referindo à existência de três poderes autônomos, independentes, mas subordinados a um poder maior, que é o poder popular, ou seja, o poder que a população exerce sobre o país através da Constituição Federal. Lembro disso porque me parece que hoje o Supremo Tribunal Federal, a instância maior do Poder Judiciário, foge um pouco desses preceitos básicos constitucionais que, de uma forma ou de outra, solidificam o Estado Democrático de Direito. Vamos às duas últimas decisões importantes tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira delas na quinta-feira da outra semana, no dia 15 de abril, quando houve a homologação da decisão tomada inicialmente de forma unilateral pelo ministro Fachin sobre a suspensão da tramitação dos processos, de 4 processos que atingiam o ex-presidente Lula, transferindo os processos da 13ª Vara Federal de Curitiba para uma Vara Federal de Brasília. Uma decisão que causou perplexidade, porque ao longo dos últimos 5 anos o Supremo Tribunal Federal havia se debruçado sobre o caso inúmeras vezes. Em nenhum momento esta instigação da incompetência da Vara Federal de Curitiba havia sido levantada ou havia sido aceita por qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, mais recentemente, ou no dia de ontem, no dia 22 de abril, o Supremo Tribunal Federal ratifica a decisão tomada por uma das câmaras, colocando sob suspeição o ex-juiz Sérgio Moro em relação também a processos que atingiam o ex-presidente Lula. Ao fim e ao cabo, o que nós sabemos? Lula se torna elegível, não inocente, porque os processos só foram simplesmente transferidos para Brasília, mas se torna elegível para 2022, modificando completamente o tabuleiro eleitoral para o próximo ano. Segundo, uma decisão que naturalmente deixa todo mundo surpreso, porque, volto a dizer, durante 5 anos o Supremo Tribunal Federal foi instigado inúmeras vezes sobre estes processos e nada havia sido feito que atentasse contra a tramitação normal na cidade de Curitiba. Sem entrar no mérito jurídico, porque este é um debate fantástico, profundo, que o país terá que obrigatoriamente acompanhar ao longo dos próximos anos, eu quero aqui refletir um pouco sobre o papel do Poder Judiciário na sua última instância, o STF, analisando a postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E faço isso de forma comparativa, porque estive em Portugal fazendo mestrado em ciência política e lá avaliei, analisei, acompanhei não somente os trabalhos dos juízes de Portugal, mas do judiciário, basicamente, da União Europeia. Não existe a possibilidade, não vi em momento algum os juízes, sejam eles de qualquer instância, se manifestando fora dos autos, dando opiniões políticas fora dos autos, se manifestando publicamente, atacando os próprios colegas do próprio Poder Judiciário. O que nós vemos aqui a todo momento, através de condutas que eu considero extremamente equivocadas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que falam fora dos autos, dão opiniões políticas, se expressam muito mais como militantes partidários do que como operadores do direito. Isto me preocupa como alguém que defende de forma intransigente o Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão que deve existir na sociedade, mas, acima de tudo, naturalmente, um papel do Judiciário voltado a defender as leis, a defender a Constituição Federal, a Carta Magna, que, em última instância, é o nosso bem maior. Percebo claramente um esvaziamento muito profundo das decisões do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a seguir uma lógica jurídica adequada. O que nós estamos criando no país com as decisões do Supremo Tribunal Federal é uma instabilidade jurídica maluca, uma instabilidade jurídica muito profunda, que certamente cria em todos nós uma insegurança do que poderá ser decidido nos próximos meses, nos próximos anos. Sei, como homem do direito, que naturalmente as decisões jurídicas elas são passíveis
de profundas reflexões, de mudanças de opiniões e, naturalmente, mudanças de sentença. Mas o que eu vejo junto ao Supremo Tribunal Federal é muito mais uma disputa política de acordo com a opinião pública. Ou seja, o que parece os ministros, ou uma parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, muito mais se guia pela pressão popular do que, naturalmente, pelo preceito legal, especialmente da nossa Carta Magna. É uma lástima, uma pena, isto deixa sequelas profundas na democracia, volto a dizer, criando uma insegurança jurídica e criando um mal-estar entre todos nós. Não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã no Supremo Tribunal Federal. Sabemos nós que é fundamental que as decisões possam ser estabelecidas de acordo com a norma básica jurídica, que, volto a dizer, sempre é complexa e que pode ser interpretada de várias formas. Mas o Supremo, volto a dizer, não tem operado o direito, tem se comportado como um partido político. Fraterno abraço.